momento de isolamento que é comum entre crianças no espectro autista. Então, como um manual. Então, muito lindo. Eu achei, assim, de uma leveza. E nós conversamos agora com essa autora, Solange. Seja muito bem-vinda. É um prazer gigantesco falar com você. Muito obrigada por aceitar a nossa, né, e ter disponibilidade para estar ao vivo com a gente. Conta um pouquinho boa tarde, sobre... Joyce. Tá me ouvindo? Tá Muito me obrigada. escutando? Solange, que livro lindo. Eu amei essa capa. Achei extraordinária. A ilustração está muito linda mesmo. Tem muito a ver com que o livro oferece, né, com a história. Então, está bem casado, sabe? A história com a ilustração. A Clarissa fez um trabalho maravilhoso também, uma parceria muito boa. Nossa. E como que foi a sua ideia, né, de escrever esse livro? Eu até li um pouco da sinopse, um pouco como se fosse até um manual para as mamães, para os filhos, e até entender essa conexão fortíssima da mamãe com a sua criança e no espectro autista. Exato. Como pedagoga, eu realizava alguns atendimentos com crianças com autismo, né? Isso bem lá atrás. E as mães, geralmente, as conversas eram profundas. E sempre havia aquela queixa, nossa, eu não entendo, o que acontece com ele? Onde será que ele está? Poxa vida, eu fico tão preocupada, né? Não sei o que acontece com meu filho. Aquele coração que dói, que tem uma dor que ninguém vê, mas só ela sente, né? Que o amor de mãe é incondicional. Então, tudo que passa com o filho também dói nela, né? Então, essa questão, essa pergunta das mães me fez entender a necessidade de escrever alguma coisa relacionada a isso, né? Um olhar de uma mãe. Onde você está, né? É um olhar da mãe, querendo perguntar isso para seu filho. E foi assim que veio a ideia de fazer a história, assim, como se fosse para brindar essas mães que eu um dia atendi e todas as outras, né, que tem uma criança autista ou alguma coisa que deixa sem resposta. E nas tuas conversas, nas tuas abordagens, o que você entende, ou uma história, né? O que as mães com as crianças, né, do espectro autista costumam carregar silenciosamente? Então, essa dor de não saber onde o filho está, né? Porque, é lógico, são vários níveis de autismo, então nem toda criança tem o mesmo comportamento, mas eu estava me referindo às mães, assim, perguntando quando a criança fica ausente mesmo, né? Aquele momento de ausência. E realmente há uma dor, uma preocupação, porque ela não sabe o que está acontecendo naquele momento, né? É uma angústia que ela fica carregando, sem ter praticamente com quem dividir, né? Porque é uma coisa dela, né? É uma sensação dela, no eu interior dela, tá aquela dúvida, né? E aí eu penso que assim, a mãe, né? Toda mãe, né? A gente tá sempre querendo saber o que está acontecendo com o nosso filho. E muitas vezes, se a criança não fala, né? Não é não verbal, então fica muito difícil, aí vai crescendo ainda mais essa angústia. E é comum, a gente se preocupa a cada momento, a cada dia, e essa intenção dessa escrita, ele serve para as crianças, obviamente, para criar também esse laço, e as mamães contando para eles essa história do livro. O que você tem de relato que pode compartilhar com a gente, de onde esse livro chegou em pessoas, em mães que ele auxiliou? Uhum. Então, a criança, ela começa a se identificar, né, com o personagem. Então, isso é muito bom, porque a criança entende, eu não sou única no mundo, tem outras pessoas como eu, né? E para as mamães está sendo uma coisa, pelo menos até agora, só feedback positivo. Inclusive, eu recebi um feedback, né, de uma pessoa, ela falou que amou o livro, e ela disse uma coisa assim que eu amei também. Ela falou assim, vamos falar, é um abraço em forma de história. Oh, então, que lindo. É justamente isso que eu queria passar, né? Esse abraço, esse acolhimento a essas mães, né? A palavra acolhimento cai muito bem nisso. E um abraço acolhe, né?
E as mamães, em relação aos seus filhos, contando a história, também é esse momento de acolhimento, de explicações, né? É um momento muito terno e eu diria, sei lá, pode gerar uma memória afetiva bem bacana também. E você, né, como pedagoga, imagino, né, conhece inúmeras histórias, acompanham os filhos dessas mamães em sala de aula, pode perceber e até criar essa conexão. O livro ele também serve como um manual de a mãe também, que a gente tem essa tendência de proteger demais, ainda quando eu lembro que a minha mãe sempre falava, né, que ela era uma coruja, assim, sempre estava, eu ter nascido prematura, eu sempre tive um cuidado diferenciado. Então, às vezes até ela não me deixava fazer certas coisas que ela ficava preocupada real. E esse livro também incentiva as mães a soltarem um pouquinho essas rédeas e deixarem essa criança entender e viver experiências diferentes. Exatamente. Aí eu lembro uma parte da música do Erasmo Carlos, né? Que ele fala, proteção demais desprotege. E é exatamente isso, né? Então, é bom soltar um pouquinho a criança, é bom que a criança voe. Nesse momento que ela está isolando, ela está no mundo dela, ela está criando, ela está gerando alguma coisa de bom, né, para ela, que conforta. Então, tem que dar esse espaço da criança também, mas também você tem que chegar e ter um momento só dela, né? Aquele momento que você não vai sentar com a criança e vai ficar lembrando, depois eu vou lavar a louça, depois eu vou fazer isso, aquilo outro. Aquele momento é único, exclusivo, então tem que aproveitar ao máximo. E a literatura ela tem esse poder também de conectar e também de auxiliar na inclusão. De repente, até as pessoas, as crianças típicas, as crianças que não são neurodivergentes, também vão poder ter um olhar diferente para esse coleguinha, as próprias mães dos outros coleguinhas. Eu me deparei esses dias com uma história nas redes sociais que uma criança, né, toda a sala foi convidada para a festinha e apenas o filho... o filho, não lembro agora se era filho ou filha, não foi convidado. E a criança chegava contando dessa festa que teve na pizzaria, que ia ter na pizzaria, porque a criança contava na sala de aula e ela falava e ela não recebia esse convite. Ela falava, mas será que cancelaram a festa então? Quando é que vai ser? E a criança não sabia responder. E sem querer, como a criança estava falando tanto dessa pizzaria, os pais combinaram de ir nessa pizzaria. Quando ela chega na tal da pizzaria, a festa da criança estava acontecendo lá e ela disse que foi sem querer realmente, mas que no final das contas ficou bem, uma situação até ruim, que ela disse que jamais iria, porque a criança se sentiu... ficou triste, porque daí a família inteira entendeu que a criança não havia sido convidada. Então, às vezes, literatura como essa cria uma inclusão, tem uma percepção diferente. E aí estimula pais e mães a ensinarem para os seus filhos a não terem preconceitos. Exatamente. Então, inclusive, hoje, né, o Dia do Orgulho Autista. Então, é um dia que é legal porque a mídia leva, né, muita informação, todos os canais, redes sociais, todo mundo começa a falar sobre. Então é bom que as pessoas ficam mais informadas, porque eu acho que às vezes uma atitude como essa é falta de informação, né, e falta também de empatia, né, porque todas as crianças têm direito a ir ao aniversário. Isso é muito forte. E quando a gente fala da literatura, desse livro em especial, Onde Você Está Quando Não Está Aqui, nesse dia, ele existe para adquirir nas plataformas digitais. Como que adquire o livro Onde Você Está como é que é? Onde Você Está Quando Não Está Aqui? Exatamente, o livro. Então, você adquire nas plataformas digitais, né? Na própria Matrix, né, na editora, e em livrarias, já está Que por legal. aí já. Vê se está aí perto de vocês.
Que lindo. Olha, Solange, quero agradecer demais. Muito obrigada pela tua disponibilidade no dia de hoje, compartilhar com a gente essa história tão linda, essa ilustração. Parabenizar a Clarice também por essa linda, né, ilustração. Ficou maravilhoso. A capa, ela é convidativa demais e que isso, né, que essa história deste livro promova muitas histórias, muitas mamães com conexões com seus filhos, muitas conversas e muitas alegrias na vida dessas famílias que estão aí. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você pela oportunidade, Joyce. Ó, gente, eu não sei se pode, né, seguir a Solange também nas redes sociais, Solange? Pode, claro, é Solange de Perageles, é só @Solange de Perageles. Muito obrigada mais uma vez, um prazer gigantesco e até breve, até a próxima. Até, obrigada. Tchau, Joyce. Tchau, tchau. Gente, olha que lindo, que programa maravilhoso. Hoje a gente aprendeu tanta coisa aqui no Estúdio Cidade, compartilhamos tantas histórias, não conseguimos conversar com a Mônica, mas hoje a gente já vai alinhar a Mônica, a participação dela, porque é incrível.